Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Restart. Hoje nós falaremos sobre como o Covid-19 afetou o tempo de tela das famílias e teremos uma participação muito especial da Renata, do Ciranda Positiva. Vamos só dar mais um tempinho para que ela entre e para que o Instagram leve a mensagem de que nós já iniciamos, tá bom? Mas para vocês que estão assistindo a live depois, não deixem de participar com as mensagens, né, perguntas, a gente vai aos poucos respondendo. E eu sempre retorno as lives assim que elas ficam disponíveis lá no YouTube para estar vendo as mensagens das pessoas que assistiram depois, tá bom? Olha, já tô vendo que as meninas do Ciranda já entraram, a Rê. Vou convidá-la aqui para a gente já começar, ok? Vamos lá. Já te enviei, Rê, a mensagem de convite. Vamos só aguardar aqui. Ó, Cassiano. Olá, Rê. Boa noite. Oi, tudo bom? Boa noite. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda a mais uma live aqui entre nós, né, do Ciranda e do Restart. Muito obrigada por aceitar o Sim. convite. Muito bom tê-los aqui mais uma vez. Queria, antes de começar, Rê, pedir para o pessoal que vai entrando para estar sempre que possível acionando o coraçãozinho aí do Instagram, para que ele entenda que a live é importante, relevante e envie para mais pessoas, tá bom? E se por um acaso vocês acharem que a live é importante e relevante para uma pessoa específica, clique aí no aviãozinho e envia direto para essa pessoa, tá? Rê, queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho de você, falando um pouquinho de Ciranda, né? E aí depois eu me apresento também para os seus seguidores e a gente começa o nosso bate-papo. Uhum. Que prazer, né? Receber mais uma vez esse convite. Nós somos um entusiasta, do Verdade. seu trabalho, Ai, obrigada. né? A gente gosta mesmo desde o iniciozinho do Ciranda. Graças a Deus, por sinal. Que bom. Bom, né? O Ciranda, somos duas, né? Eu e Marcela. E assim, somos duas mães que trabalhamos, né? Aham. Além do fora de casa, né? Além Uhum. disso, e que por conta dessas trocas, de perceber que era necessário alguns estudos, alguns aprofundamentos para o exercício da maternidade, a gente criou o Ciranda Uhum. e com, enfim, né, com conteúdo para tentar empoderar mesmo as mães, empoderar no sentido de que elas consigam alcançar conhecimento para ter uma materna cada vez mais consciente, cada vez mais saudável, cada vez mais segura. Que bom, né? E, enfim, né, a gente tem conseguido desenvolver aí esse trabalho cada vez com mais sintonia, né, com as mães, conseguindo, enfim, aprender mais conteúdo, conseguir melhorar o nosso maternar inteiro, seguir um caminho que a gente sente cada vez mais segurança. Sim, sim, que E é isso, bacana. então essas trocas, essas conversas, assim, com você, é sempre maravilhoso, assim. Ah, eu que agradeço. O Ciranda já tem quanto tempo? Eu lembro quando começou, foi muito bonito o início de vocês, né? Porque é muito difícil a gente ver assim duas mães, né, criando algo ali juntos, né, em comum, como veio o Ciranda. E a proposta de vocês foi sempre muito, muito positiva, né? Acho que o nome é muito importante, mas nesse sentido de estar ali abrindo esse espaço da mídia social, né, para estar levando conhecimento. Eu acho muito importante a gente estar proporcionando esse tipo de conhecimento mais aprofundado, a discussão realmente, né, para que cada um aí chegue Uhum. aí ao que é melhor dentro da sua própria realidade. Eu adoro muito o trabalho de vocês, sou fã sua, de Marcela também. Muito obrigada por aceitar participar de mais um debate do Restart. Bom, para quem não me conhece, né, as pessoas que te acompanham, né, do teu canal, do canal do Ciranda, eu sou Diana Cavalcante. Eu tenho um canal, que é o canal do Restart aqui nas redes sociais, que tem como finalidade abordar uma temática que hoje é a minha temática de estudo científico, né? Além de ser um desafio diário por conta da maternidade da minha família, que é o trabalho com as telas eletrônicas e como a influência
delas vem impactando nos relacionamentos familiares, né? Então eu falo um pouco sobre isso no Restart e também é uma porta onde eu sinto a necessidade de compartilhar com outras pessoas, não só a minha experiência, mas também o que eu venho encontrando nas pesquisas, né? Que eu acho que é muito importante, até porque é uma temática muito nova, né? E a gente vai falar hoje sobre uma coisa mais nova ainda, que é o cenário dessa utilização agora, né, depois do Covid-19, e que eu acho que as pessoas merecem conhecer, entender, ou no mínimo se questionarem um pouco mais, né, para estarem aí observando. Eu sempre falo, a gente pode sempre estar observando um pouco mais, né? Então, assim, o Restart fala sobre isso. Então, todos vocês estão convidados a conhecer também um pouco o Restart. Depois eu vou pedir a Rê para falar um pouquinho sobre os projetos de vocês, tá, Rê? Que eu já dei uma olhada, tenho muita curiosidade também, depois você explica direitinho para a gente. Mas só para falar para as pessoas que entraram depois da apresentação, nós falaremos hoje sobre como o Covid-19 afetou o tempo de tela das famílias. E assim, Renata, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, como é a estrutura da sua família agora específica, né? Os integrantes e como que é a logística de vocês, como ficou, né, depois do Covid-19 em relação ao trabalho, estudo, para a gente entender, eu vou falar também um pouquinho da minha, para a gente entender como que a gente entrou nesse cenário, né? Ó, Marcela entrou aqui também. Ô, Já vi Céu! muita de fé, cabelo, todo mundo. Cela entrou. Bom, mudou muito. Então, assim, a gente teve várias etapas, né? Antes, logo no início, que acho que foi no meio, né, de março do ano passado. Sim. Aqui em casa somos eu, meu marido, Humberto, né, e o meu filho, que na época tinha 3 anos. E a gente, né, tem uma funcionária e ela ficou em casa, então a gente ficamos só nós 3. Com a mesma carga de trabalho, aliás, um pouco pior, né? Com a carga um pouco aumentada, porque outras demandas foram surgindo, e tentando se reestruturar. Então, assim, até esse momento da pandemia, eu saía de casa de manhã para trabalhar, deixava ele na escola, ia trabalhar e voltava para casa. Assim, podia até fazer alguma coisa. E, na verdade, um pouquinho antes, a gente criou o Ciranda. Foi verdade. Então, eu estava me adaptando a essa questão das telas. Então, uma coisa que eu não tinha muito hábito, que era de ficar muito em rede social, eu passei a ficar mais isso já no início do ano, antes da pandemia. Sim. Então, eu já estava vendo a necessidade de eu equilibrar isso em mim. Sim. Né? Porque, enfim, eu chegava em casa e também ficava, né, para poder, até para me familiarizar, e porque realmente aquilo ali a gente estava iniciando o projeto. Então isso já vinha assim com uma questão do comportamento meu, que eu já estava vendo que eu já precisava fazer algum nível de ajuste. Mas quando veio a pandemia, e aí a gente teve que trazer o trabalho para casa, uma coisa que não acontecia comigo, virou um caos. Um caos. Porque eu acordava, abria o computador ficava na minha mão. E eu tenho o hábito de, quando eu trabalhava em casa, então, por exemplo, depois do trabalho, então eu chegava em casa, depois que o Diego dormia, se eu fosse fazer alguma coisa, eu tenho o hábito de abrir o computador, ligar a TV, porque eu me concentro mais com a zoadinha no fundo, e trabalhar o que eu precisasse trabalhar, depois dele dormir. Isso era no normal. Quando acabou a pandemia, não tinha isso. Então, eu gostava de trabalhar com aquela zoadinha da TV ao fundo, e começou aquela zoadinha da TV ao fundo do desenho. E aí o tablet, ele tem um tablet, tem um celular e tinha a TV. E aí, isso tudo começou a ser bastante utilizado. Então, eu tinha o meu hábito, aí abri o computador. Só que aí eu não podia ficar totalmente no computador, porque ele exigia atenção. 3 anos, o que é normal. E eu também tinha atividades para fazer com ele. Então, eu ia fazer uma atividade com ele lá, tô lá fazendo atividade de fazer um extintor com garrafa PET. Aí a gente terminava, voltava para o computador, eu voltava para o computador, ele brincava até um pouquinho ali, mas ia para algum eletrônico. Então, isso ficou muito desregulado aqui em casa. Muito desregulado.
E assim, um dos pontos positivos, e aí eu digo, mas não é por rasgação de seda, é justamente por no início do Ciranda, Uhum, você ter participado desse início, você ter sido essa parceira no início. Então, uhum, foi um conteúdo que a gente acabou, assim, tanto eu quanto Marcela, a gente acabou assim, eu lembro de uma vez eu conversando com Marcela e falando assim, rapaz, você viu que Diana falou aquilo, da importância, como a uhum. questão do desenvolvimento para a criança. E aí, junto com isso, a gente começou também, estava estudando muito as obras do Daniel Siegel sobre o Aham, cérebro da criança. Ele não toca muito nessa questão da tela, mas quando ele sim. fala do desenvolvimento cerebral, Você ele fala, olha, percebe, isso é. vai moldar, né? Uhum, Exatamente, você está no momento de primeira infância, a plasticidade cerebral da criança, isso vai moldar. Então, eu percebi, e aí comecei a ter aquela sensação de culpa, uhum, de que tem uma coisa que não está funcionando bem. uhum, Porque durante o dia eu ficava com o computador aberto o dia inteiro, porque fazia alguma coisa com ele aí ligava para uma pessoa, ainda tinha um outro problema, que eu ligava para uma pessoa e a pessoa estava muito insegura com várias coisas. Então, você ligava para poder cobrar, por exemplo, alguma situação aqui do trabalho, você movimentou isso aqui, estou precisando de uma resposta. Aí a pessoa falava, não, estou movimentando, mas você teve algum parente que ficou doente? Não, porque meu tio, meu irmão de não sei quem ficou, e a gente não sabe o que vai acontecer. E uma ligação durava 30 minutos. uhum. Né? Uma coisa que normalmente você ligava para um Aham. colega e ligava, estava todo mundo muito instável Sim, sim, emocionalmente. sim. Então eu me lembro de ter dias de cuidar de 3 situações, porque cada ligação que eu fiz demorou não sei quanto tempo. Aham. E nessa brincadeira ficou o quê? Essa situação. Fazia uma coisa com o Diego, fazia uma ligação, depois ia pro computador. Aí fazia uma coisa. E nisso, o Diego ficando muito exposto à tela. Porque, realmente, quando eu estava numa ligação, se ele não tivesse exposto à tela, ele estava me chamando. Uhum. Mamãe, 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 não sei. E realmente, deixar ele exposto à tela me permitia essa questão do Aham. trabalho. Aham. O Então, no silêncio, né? início, foi esse caos. Foi esse caos. Até me bater o óbvio, que é justamente fruto da conexão que eu tenho com o meu filho, a sensação de culpa, Uhum. de começar a perceber que ele estava ficando irritado, Uhum. né? De perceber que aquilo ali não estava bem, embora seja um conteúdo que a gente não se apropriou ainda tanto, essa questão das telas, a gente não tem, a gente tem assim, a gente tem leituras, a gente tem Aham. essa coisa tangenciada das obras do Dan Siegel, mas não é um conteúdo que a gente Sim. tenha propriedade. O coração de mãe já estava ali, entendeu? Dizendo, Uhum. olha, não tá dando certo A isso. intuição, né? Ele tá ficando nervoso, o sono dele não tá legal. Ele tava falando, assim, algumas coisas no sono. Sim. É, Uhum. enfim, tava tendo algumas coisas, uns comportamentos que não eram próprios dele. Sim. Aí eu falei, gente, não sei como vai ter que resolver isso. Aí Uhum. eu comecei a tirar um pouco do meu uso da tela para poder tirar um pouco do uso da tela dele. Aí tirei o celular e o tablet, porque nesses dois tinham os joguinhos, e aí a Sim. gente já tinha Você tirou os melhores, feito né? A ser retirado. isso. Eu tirei isso porque, para mim, não eram os melhores. Eu lembro que eu tinha visto uma live sua que você tinha falado dessa diferença das telas passivas e Interativas. interativas. Isso. E aí tinha pontuado que, eu não me lembro o percentual, mas que a tela interativa era muito pior, era como equivalesse a, sei lá, vou chutar aqui, você pode falar disso com mais Uhum. propriedade, sei lá, 5 vezes mais Sim. tempo do que A passiva. a passiva. E aí, uma coisa que eu não achava, que eu achava, não, os joguinhos vão estar estimulando ele lá e Uhum. tal. E aí, eu tive essa coisa, aí eu falei, não, eu vou ter que tirar isso e vou ter que mudar também um pouquinho da minha rotina de Sim. trabalho em casa, porque não vai dar certo isso. Né? Uhum. Não, era incompatível. Eu não conseguia trabalhar o que eu tinha que trabalhar e dar um jeito, e eu tinha que sacrificar algum. E Uhum. realmente eu acabei sacrificando o trabalho que eu tinha que fazer em casa. Até embolou. Até embolou um pouquinho. Deu um problema isso. Mas, enfim, eram prioridades, né? Sim. Assim, um dia eu vi, acho que alguém que falou assim: eu trabalho, eu faço as coisas em casa, eu faço o quê? E sabe como eu dou conta de tudo? Eu não dou. Pronto, era isso mesmo. Eu não Uhum. dava É conta isso de tudo e mesmo. tinha que sacrificar alguma coisa. Uhum. E realmente acabei sacrificando e embolei um pouquinho o trabalho. Mas, enfim, e aí tirei esses principais, Sim. assim, né,
que era pior, que eu achava Sim. que era o melhor. Uhum. E aí a gente conseguiu ter uma melhora no comportamento dele. Uhum. Essa questão de pé irritado. E Sim. aí a gente viu que realmente isso melhorou. Uhum. Sim, é muito boa a sua Mas disso aí, explanação, Renata, porque o que você está falando é uma realidade tão comum, assim, muitas pessoas relatam justamente isso que você está contando, né? É assim, um pouco do que eu vou falar da minha realidade muda em alguns aspectos, porque eu já tinha esse conhecimento prévio, né, por conta do estudo. Mas assim, o que você está falando para a gente dessa imersão sua no trabalho, dessa imersão sua inicial no trabalho digital, né, para estudo, para entender como funciona e por conta do Ciranda, né, e a necessidade de ter um momento de silêncio para fazer esse trabalho de ligação e tal, é muito comum. Você, como todo mundo ficou observando, né, dentro. E eu nunca me esqueço, Renata, de uma vez, lá no início, e eu vou falar para vocês como foi para mim no início, essa sensação de o que que eu falo, o que que eu não falo sobre as telas, porque estava tudo muito sensível e as pessoas me julgavam muito, né? Porque era, vamos relaxar, estamos passando por um momento difícil, né? Vai passar mês que vem, né? Todo mundo achava que era tipo assim, ali, daqui a pouco. E já estamos aí há um ano. Então, assim, eu lembro que uma vez você me mandou uma mensagem, eu não sei onde foi, mas você mandou uma mensagem bem assim, me fala que depois você vai ter um curso para tirar essas crianças da tela, não foi? Ali foi eu isso mesmo. senti de você que você realmente já tinha consciência daquilo, mas que não sabia como lidar, né? Porque estava realmente pesado aí por conta de toda a realidade do Covid, né? Que pra gente, principalmente Uhum. quem tem criança aí da primeira infância, pegou muito, porque acho que principalmente para as mães também, né, as mulheres, porque um grande suporte nosso de estudo, de trabalho era a escola, né? E aí eu quero que Sim. você fale também um pouquinho desse tempo a mais da escola, como foi para ele, né? Como foi para ele encarar, né? Receber esse conteúdo e a carga dele, como você sentia ele em relação ao cansaço e a disposição dele para aula online comparado com as outras telas, que eram as telas de entretenimento, né? Uhum. É, ele, logo no início, assim, ele adorou a pandemia. No início. Amou ficar em casa, amou que eu aplicasse as atividades com ele, porque no início ele não. Ano passado, ele rejeitou bastante a aula online. Uhum. Bastante. Eu não consigo nem fazer um comparativo assim de como é a interação dele na aula online para as telas, não, mas com certeza o desenho era. Ele Aham. ficava olhando o desenho, mas a professora, ele realmente ele Aham. não ficava. E ele assistiu muito pouco. Então, assim, eu às vezes até conseguia botar ele um pouquinho, mas isso já era típico dele, porque ele não gosta de falar assim em vídeo. Até com os parentes, por exemplo, a priminha, ele liga, quero falar com o Malu. Aham. Ele liga, ele fica 1 minuto e meio, assim, não passa disso. Ele não consegue ficar muito. Sim. Então já era dele. Então, essa questão da aula online, ele não gostou. E ele é um menino muito calmo. Uhum. Então, eu tenho que ficar estimulando ele a fazer atividades que mexam mais o corpo, Aham. porque por ele faz atividades assim, aquela atividade de fazer a coisinha com o papel, o origami, ele adorava. Ele Aham. ficava fazendo origami e fazia tubarão, Aham. tubarão. Ou então ficar quietinho. Agora, ainda não, que ele quer brincar de bola, ele quer brincar assim, ele parado, chutando pro outro, ele não quer ele correndo com a Entendi. bola. Então ele tem essa natureza, Aham. né? Eu tenho que ficar empurrando. Ele tem essa natureza mais calma. Então, para ele, no início, ele gostou muito. Uhum. E eu descobri uma coisa que ele falava para, assim, depois que ele viu, ele falou: "Ah, então mamãe e papai vão estar aqui sempre". Aí ele começou a dizer para mim: "Mamãe, você demorava muito de me buscar na escola". Hum. Porque ele era do período integral. Eu Uhum. deixava ele de manhã e buscava no final da tarde, às 5, 5 e pouca. Então, ele começou a dizer assim: "Você demorava muito para me buscar na escola". E aí eu percebi que esse período todo para ele incomodava ele. Era Sim. algo que ele acabava, assim, não falava muito. Às vezes até quando eu chegava ele ainda estava brincando, ainda não queria voltar, e eu achando que que isso não pesava para ele. E ele começou a tratar disso, assim, que ele começou a gostar muito da pandemia e sinalizar isso. Uhum. Então, para ele, eu percebi que ele gosta muito de ficar em casa. Já esse ano,
já tá pesando mais. Sim. Já tá mais, assim, ele até tá assistindo um pouco mais da aula online com a Pro, mas também não, assim, não é sempre, não é Aham. sempre. Tanto que ele tem aí para poder, como agora, aí, sim, tem um ponto que foi importante. Como eu tive que fazer essa tirada mais de tela, automaticamente eu tive também que ficar Mais com ele. mais, mais com ele ainda, e já ficava. Então, o que aconteceu? Eu quase não trabalhava durante o dia, e aí depois que ele dormia eu trabalhava. Então eu comecei a trabalhar pela noite e madrugada. Uhum. E aí eu percebi que muitos colegas do trabalho estavam ativos também na madrugada e foi isso seguindo. Só que eu tinha que acordar cedo no outro dia porque eu tinha outra jornada. E isso foi acabando comigo, assim. Foi de eu passar assim, vários dias dormindo 3, 4 horas. Isso foi literalmente acabando comigo. E aí eu falei, bom, ok, aliviei a culpa um pouco da tela, mas eu não tirei 100%, porque ele Aham. ficou ainda assistindo o desenho. Eu aliviei a culpa daquele descontrole que estava da tela, Aham. mas Pesou pra não, você, né? mas, mas, mas pesou demais. E aí foi quando no final de maio a funcionária falou assim, olha, eu quero voltar, eu não aguento mais também ficar aqui, eu já estava querendo também que ela viesse. Aham. Aí eu falei, ó, vamos acertar aqui um transporte, né, para poder ela não ficar exposta ao transporte público, e você volta, e eu vou voltar presencial para o meu trabalho, Aham. porque não tem como. E aí ela voltou, que ela é mais ativa também nisso, para Uhum. poder dar esse Esse suporte, suporte. e eu voltei presencial para o trabalho. E aí as coisas foram entrando mais, assim, Uhum. né? Foi equilibrando mais. Uhum. Uhum. Isso melhorou. Aí consegui equilibrar um pouco mais para mim E como para para ele. ele, aham, aham. Como cada família vai encontrando o seu equilíbrio, né? Mas assim, você falou da necessidade lá inicial de modificar um pouco o seu hábito, né? O seu relacionamento com a tela para que isso fosse realmente uma base para ele, né? A Marcela aqui também falou um comentário dela anteriormente, como é importante a gente fazer isso, né? Primeiro olhar para a gente, o nosso tempo de tela, para depois a gente exigir da criança qualquer tipo de mudança. Porque isso não é comum. O mais comum é que os pais queiram que as crianças mudem os hábitos com as telas, mas eles continuam com os mesmos hábitos, né? E sempre com a justificativa de que o tempo de tela dele é mais importante, como por exemplo, ó, nada de telas no jantar, né? Ou na mesa para almoço. Mas aí de repente chega uma mensagem, o pai recebe e fala: é importante, é do trabalho. Só que aí é um paradoxo para a criança, né? Então a gente não é nada de tela no almoço, no jantar para ninguém, mesmo se for trabalho, porque a hora do almoço só se for uma mega urgência, né? Mas em todos os momentos da nossa vida, a gente tem a hora de dormir, a gente tem a hora de almoçar, tem a hora de, né, de não trabalhar, fim de semana, né, ou um dia, ou um período, para se dar ali, né, livre, porque isso faz parte do processo de saúde mental, né? Então isso que você falou é muito importante, Rê, e até eu reforço para que as pessoas entendam que antes de solicitar e querer qualquer atitude da criança em relação ao tempo de tela, a gente precisa olhar para dentro, né? Olhar para o nosso tempo de tela, como que a gente está. E aí depois a gente começa. Primeiro a gente já tem um ganho muito grande, porque 50% já é de espelhamento, a criança já começa a modificar só vendo você, né? E segundo que você vai sentindo os efeitos de sair um pouco e também vai sentindo que isso na criança também vai ter um efeito positivo, né? Se eu mesmo não estou usando à noite, melhorou meu sono, consequentemente isso vai acontecer com a criança, né? E o que você falou é muito claro, porque a gente fala, as pessoas sempre perguntam assim, a pergunta chave para o Restart é: quanto tempo eu devo deixar? Né? As pessoas querem saber, eu quero o quanto, o tempo exato para eu controlar daqui até ali. Só que a resposta para essa pergunta, todo pai e toda mãe já sabe qual é o tempo, né? Ah, Diana, agora na quarentena, quanto tempo? Eu falei, na real, de fato, o tempo é o mesmo de antes da quarentena. Por quê? Porque a quarentena ela não deixou, ela não transformou as telas a ser menos tóxicas. Elas continuam tóxicas do mesmo jeito. A quarentena não deixou o meu filho, o seu filho, mais maduro de uma hora para outra. Eles ainda são crianças com o mesmo cérebro em desenvolvimento. Nós temos outros fatores associados
né, que vieram aí com a quarentena. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque essa quarentena que para muitas pessoas, né, e até para mim, para o meu esposo, a gente achava ia durar muito rápido, né, e acabar logo, não acabou. E a gente não sabe quando vai acabar. E eu posso garantir que a maioria das mães não vão querer lidar com uma criança com problemas de tela, porque é justamente o que o método Restart faz, né? É tirar, né, esse hábito. Isso é muito ruim. Quando eu falo, às vezes as pessoas, né, falam assim, ah, mas é muito rígido. Eu falei, gente, vocês não sabem o que é tirar. Né? Tirar o hábito é muito pior. Então, quando eu sou assim, falo, reforço o tempo inteiro, cuidado, cuidado. A quarentena não mudou o desenvolvimento cerebral e não tornou as telas menos tóxicas. A gente tem que entender isso. Agora, o que você falou é uma realidade. No meu caso, por exemplo, eu ouvi muito isso, né, desse discurso de, ah, entramos na quarentena, né, seja um pouco tolerante consigo mesma, relaxe, né, permite um pouco mais. Só que como eu já tinha, é claro, a bagagem, né, dos estudos que eu já conhecia, eu fiquei com o pé atrás. Mas, por exemplo, o Luiz, meu esposo, ele ficou o tempo inteiro. Vamos ceder um pouco mais, vamos liberar, né? Não sei o quê. Por quê? Porque ele, a tolerância dele de uma criança dentro de casa não é a mesma que a minha. Então, como Uhum. estávamos todos dentro de casa, né? Então, ele trabalha em casa, trabalho remoto. Além disso, tem somado aí o trabalho de professor, que é um trabalho que requer leitura, estudo, gravação de aula. Né? Eu lembro que no início da pandemia, eu ficava com o Luiz no quarto trancada assim, ó, fala baixo que papai tá gravando. Né? Então, aquela tensão e a menina querendo sair do quarto, explodir, eu também, e o pai de lá tenso, porque qualquer zoada, fala baixo. Então, Uhum. foi uma atenção para todo mundo, né? Eu também tendo aula do doutorado, tinha, igual você, tudo de dia, não tinha secretária também, e aí botava, depois de fazer tudo com ela e tal, botava para dormir, à noite tinha aula no doutorado. Que, por sinal, botaram à noite só por causa de mim, que era a única que tinha filha, né, das doutorandas. Então, aula de noite até minha cabeça doía, até porque eu ficava ali exposta, tinha que ler texto para um outro dia, outro texto novo. Então, assim, muito Uhum. complicado para todos nós, né? Porque nós estamos aí, ó, para aula, para trabalho, para entretenimento nas telas e às vezes até para nos manter informados do novo normal, né? E aí, como é que tá o Covid? Quais são as notícias, né? Eu falo às vezes para Luiz, Luiz, ó, você é responsável pelas notícias, me dê aí as notícias. Como é que tá aí o Covid? E ele vai me dando as notícias, me fale como é que tá, porque é muita coisa, né? E todos nós estamos sentindo dor de cabeça, toda a tensão de uso de telas. Isso não é nem mais uma suposição. Alguns estudos já surgiram esse ano, né? E eu estava lendo hoje uma meta-análise que falava sobre isso. O estudo saiu agora, em fevereiro de 2021, sobre o primeiro ano de pandemia no mundo. Então, tem estudo realizado na Turquia, na Polônia, na China, no Reino Unido, sobre o tempo de tela das famílias. E é unânime o aumento considerável de uso de telas por todos os integrantes da família, começando pelas crianças, que aumentou em torno de 70%, depois as mães, depois os pais. E um aumento considerável de até 6 horas a mais do que usava antes da pandemia. Então, um aumento muito grande, que é muito superior ao recomendado pela Academia Americana de Pediatria, né, por sinal, e que está associado a isso mais dois fatores muito graves. O primeiro, que é a redução das atividades físicas, o sedentarismo, né? Ou seja, o corpo, o cérebro superativo, mas o corpo parado. Então, não descarrega a energia física, o que é uma gravidade muito grande. E, além disso, a sobrecarga emocional da real situação que nós estamos vivendo. Não é verdade? Então, É. é uma situação para a gente sempre ponderar. E o que você falou, né? De, eu te acompanho, fica aqui me atualizando. Às vezes né? Fica ali martelando. Isso é importante, porque às vezes a gente folga, mas a gente olha, né? Vai observando e vai puxando aqui de novo para tentar não desequilibrar demais tudo isso. Até porque a gente não sabe nem quando vai acabar. Né? Não dá mais para considerar que é só Uhum. um mês e aí depois tudo a gente regula no final das contas, né? No início eu tive muito essa sensação, sabia? Eu falei assim, Aham. ai, vou. Eu, Liberar. assim, até eu mesmo estava descontrolada, que sabe aquela coisa assim, assim, quando você não tem uma coisa para você, como é que você é pro outro? Acho que até eu, como eu estava Uhum. desregulada,
ele também ficou desregulado. E acho que precisou, assim, realmente ter um choque, assim, de alguém dizer assim, ó, isso não Sim. faz bem, não. Né? Assim, Aham. e não é só o achismo, isso não faz bem. Olha, a gente tem esses dados, esses dados, esses dados Sim. que realmente não fazem bem. E mais, que eu acho assim que foi o principal, foi eu observar a situação dele. Porque antes disso, antes da pandemia, a gente teve uma situação, um episódio que já tinha me alertado, mas eu não tinha tido nenhum conteúdo sobre essa situação de problema de tela. Que foi uma vez, isso até me tirou de um concurso público. Uma vez que ele não tinha, assim, ele bem pequenininho, ele até rejeitava, assim, se tivesse a TV ligada por alguma coisa, ele nem olhava, até 1 ano e 3 meses. Assim. Tanto que o aniversário de 1 ano dele, a gente não tinha muito tema, porque não era mais assim, eu tentei descobrir o que ele gostava mais, porque Gostava. ele gostava mais daquela música de montar e tal, aí tinha um Alvin e os Esquilos que eu tentava botar aquele balançava a perna para pronto, é Alvin e os Esquilos. Mas não tinha, assim, ele não Aham. assistia Aham. Bita, não tinha isso. Sim. Ele mesmo não era dele. Mas ele, com mais ou menos, foi uns 2 anos e pouquinho, ele ficou doente. Mas ficou doente que precisou ficar a semana inteira em casa. E eu fiquei com ele a semana inteira em casa. E aí, como ele tava bem molinho, sem querer andar e tal, eu fiquei a semana inteira com ele, botando para ele os videozinhos. Basicamente, assim, foi uma loucura. E aí, quando ele já tava, melhorou, eu fiz o que eu normal, tirei. Aham. Como se nada fosse acontecer. Foi sexta-feira, não, foi um sábado. Eu tinha prova no domingo de manhã, em outro estado, tinha que pegar um voo 4 horas da manhã. Aí eu peguei e falei, não, vou tirar. Tirar. Ele começou. Eu não quero. E ele não é dele. Até quando ele se descontrola com um certo Aham. equilíbrio. E aí ele se descontrolou. Ele não parava. E Sim. eu tentava acalmar ele, ele não pegava no sono. E isso foi até meia-noite, meia-noite e meia, até que teve uma hora que ele cansou e apagou. Sim. E eu tomei um choque com aquela situação. Um choque, assim. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu associei lá, eu falei, meu Deus A do céu, foi a tela. semana toda nesse negócio. Mas eu não tinha nenhum conteúdo, Aham. então foi mais aquela associação que eu tinha feito ali de Aham. De observação. intuição mesmo, né? De observação E de direta. intuição, exatamente. A única coisa. Uhum. Exatamente. Eu ainda fiquei naquela. Eu falei, ele tá sentindo que eu vou viajar. Aí eu ainda fiquei nisso. Falei, ele tá sentindo que eu vou viajar. Eu sei que foi tão desgastante pra mim que quando deu meia-noite e meia e tal, que eu descansei, óbvio que eu dormi e não Sim. peguei o voo. Até cheguei a desistir mesmo, acho que conscientemente. Falei, não, Caramba, eu né? não vou, porque eu não sei o que tá acontecendo aqui. Aham. Ficou E não fui. insegura, né? E saí Segura. do concurso. E saí. E aí eu não Caramba. fui. Mas por conta disso. Então eu tinha tido esse episódio, mas depois disso passou, ficou e a Aham. gente levou a vida. Sim. E aí depois esse comportamento mais irritado veio surgir Sim. ano passado, Claro. também com esse desequilíbrio. Aham. Tanto que, assim, aqui em casa, nessa época da pandemia, acabou sendo tudo liberado e eu esqueci de mais uma tela. Que eu falei pra você da TV, do tablet, do celular, mas eu Aham. esqueci que tinha um videogame. Aham. E Videogame aí é teve o tenso. videogame também. E o videogame, aí o que eu fiz? O videogame, ele gosta, e o pai também gosta muito. E aí eu falei, não, videogame você pode jogar no final de semana. E Aham. aí eu deixo um determinado horário pequeno Aham. no final de semana para ele jogar. E aí ele agora, por exemplo, joga, né? Aí o que acontece no final de semana? Mas que eu, Aham. assim, eu meio que vou deixando. E eu falo, e aí teve um dia que ele ficou mais tempo porque ele entrou pro quarto, o Humberto falou assim, não, bora dormir. Aí Aham. entrou pro quarto. E eu fiquei lá fora, acho que eu fiquei fazendo alguma coisa minha e tal. Quando eu chego, já era 10 horas da noite, fui entrar no quarto. Estava o Humberto dormindo, o Humberto muito cansado, dormiu. Aham. E E esse ele lá. quietinho, com o videogame. 10 horas da noite. Aí eu falei, eu falei, aí ele, e mamãe, enrolei você. Jesus. Aí eu peguei, desliguei. Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, porque o jogo não Não acaba, não tem um acaba. final, não tem nenhum Não acaba. objetivo. Não. Tanto que eu já É uma cheguei a rede perguntar para ele, eu social, falei, né? e você tem que chegar. Eu falei, você tem que chegar, qual é o final? Tem que chegar o quê? Aconteceu o quê? Não, nada, assim,
tem que fazer isso. Só que fazer isso é para aquela outra fase que não tem assim um final. Uhum. E aí ele falou, enrolei mamãe. Aí eu falei, não tenho condições. Desliguei o videogame. Aí ele, não, mamãe, não sei o que. Eu falei, você tá vendo que você fica irritado? Você tá vendo que você fica, se você assistir muito? Aí comecei a bater nessa tecla. Agora eu falei, olha, toda vez que você assistir, você fica irritado. Observe que você fica irritado. Aí agora, toda vez quando desliga... Aí teve uma vez que ele falou assim, mamãe, eu posso jogar hoje? Eu falei, não, que hoje não é final de semana. Aí era sexta-feira, alguma coisa assim. E ele começou a ficar irritado. Eu falei, você tá vendo que você fica irritado? Aí ele agora já reconheceu, fala, se eu jogar, ou então eu já fico irritado. Aí, ele observar que o comportamento dele muda. Que eu nem sei se ele tem capacidade de raciocinar ainda em relação a isso, ou se ele tá meio que repetindo, mas ele percebe que fica, né, que ele muda um pouquinho com isso. Isso mesmo, Renata. E muito bom isso de você estar mostrando, né? Eu até falo da importância da gente estar conversando. É claro que uma criança não vai ter a maturidade da gente de observar tudo isso, mas ela vai percebendo. Luíse mesmo, na época que eu estava tirando, ela ficava com o olho lacrimejando, né? Do excesso mesmo de dopamina, que dilata a pupila. E aí ela, ai mamãe, meu olho. Eu falei, tá vendo, Lu? Toda vez que assiste o celular, toda vez que assiste o iPad, acontece isso, né? É claro que ela não dava tão importância àquilo, mas eu frisava o tempo inteiro, né? E hoje que ela já, né, tem um comportamento diferente, às vezes ela repara outra criança e fala, tá vendo aí, ó, o olhinho assim, porque ficou mexendo no celular. Então ela lembra do efeito. Então é importante a gente reforçar. Olha, o Lucas está aqui dizendo, eu passei muito por isso com o Miguel. E o videogame é algo que atrai muito, principalmente os meninos. E o que você falou do pai também gostar de jogar com ele, né? Existem alguns estudos que falam que o videogame para muitas famílias, né, que tem filhos, pai, né, e o filho menino, é como se fosse uma atividade de ligação entre eles dois. Né? Só que eles reconhecem o perigo disso, inclusive mostrando a diferença dos videogames que os pais dessas crianças tiveram na infância deles, né? Que não foi esse tipo de jogo que não acaba nunca, né? Da que os filhos deles estão tendo agora. Então, são diferentes. Né? Então, portanto, a necessidade de ficar o tempo inteiro tentando substituir esse tipo de jogo por outros jogos mais analógicos, né? Tabuleiro, cartas, Uno, enfim, qualquer outra coisa que seja ali uma forma de ligação, mas que passe a ser um tipo de jogo, que é o que atrai muitos meninos, mas sem tantos problemas da mídia social dos jogos de hoje, né? Que é o que é muito grave. Né? Olha, tem muita gente aqui falando que está gostando da live, Rê, eu tenho certeza que vocês estão gostando, porque o bate-papo aqui está muito bacana. Olha, Tiene de Barra do Mendes, obrigada, viu, pessoal, por estarem aqui acompanhando, participando. Né? O Lucas também aqui falando com a gente, já participou de uma live também. Lucas, obrigada por estar sempre aqui. Sim, Rê, eu te cortei, continue aí, por favor, desculpa. Não, eu ia falar disso mesmo aqui. A gente tem buscado muito isso. E uma das coisas que a gente precisou, e isso foi, acho que foi mais, nesse aspecto, acho que foi mais uma limitação, uma restrição que eu tive que ter comigo. Que eu gosto muito dessa zoada da TV. Eu dormia a vida inteira, eu dormia com a TV ligada. Eu não pegava no sono sem a TV ligada. Se eu desligasse tudo e ficasse tudo escuro, eu ficava assim. Para mim era um silêncio ensurdecedor. E eu tive que mudar isso já no nascimento dele. Porque quando ele nasceu, totalmente sem chance de eu colocar ele para dormir num quarto escuro, calmo, e deixar uma televisão ligada. Então eu botava ele para dormir, botava ele no bercinho dele e deitava na cama ao lado dele. E cheguei várias vezes a pegar no sono assim, sem isso. Mas sendo uma restrição para mim, porque não era um hábito meu. Não era assim. E na verdade, é uma das coisas, assim, quando a gente é mãe, que não tem jeito, sabe? Essa questão mesmo, assim, eu gosto de, se eu tiver que fazer alguma coisa, de ter a TV ligada no fundo. Mas é uma coisa que eu percebi que não tem jeito, assim, sabe? Quando a gente é mãe, a gente precisa fazer concessões. Acho que, na verdade, em todo relacionamento. É verdade. E no relacionamento mãe e filho, isso toma até outra proporção. Né? Assim como no relacionamento, no casamento, a gente faz concessões, no relacionamento mãe e filho. E aí eu já digo assim, que é quando
a culpa, na verdade, se transforma em responsabilidade, Sim. né? Porque a culpa é só aquele sentimento, assim, de se arrepender, poxa, deixei muito tempo de tela, certo? E a Uhum. responsabilidade, quando ela vem a responsabilidade meio que chamando a gente para uma ação. Uhum. Ok, você já sentiu esse sentimento, e agora? Né? Como mãe, assim, o que você acha que é a sua responsabilidade nisso? Uhum. Tanto Uhum. que a primeira saída que eu tive foi uma saída que, óbvio que não foi ideal para todo mundo, porque foi horrível para mim. Uhum. Né? Eu ter que praticamente suprimir, assim, muito do meu sono. Mas era a responsabilidade me chamando, Sim. sabe? De que eu precisava fazer alguma coisa. Aham. Aham. Então, aí, eu sempre, Pode toda continuar. vez assim que a gente fala assim, lá no Ciranda, essa questão da culpa, a conversa sobre a culpa Sim. materna, ela é muito recorrente. Sim. Porque é muito comum, né? Tanto por uma culpa que vem construída, assim, ao longo, desde que a gente brinca de boneca, né? Se a gente não cobre a bonequinha, nossa, tô deixando sua boneca passar frio. Então, até desses Verdade. detalhezinhos que vão incutindo culturalmente na gente, até a culpa como sentimento de conexão mesmo que a gente tem o alerta, Sim. o filho tá precisando de, Sim. né? Ó, tem alguma coisa ali que não tá certa. Uhum. Então, esse alerta chama a uma responsabilidade. Que Sim. aí a gente tem que analisar só isso, tá? É uma culpa que veio construída culturalmente, que está Sim. tendo uma autocobrança excessiva, ou realmente é uma responsabilidade, alguma coisa que está me chamando para uma responsabilidade? Verdade. Verdade. Então, essa É realmente. assim, a gente sempre tenta fazer esse equilíbrio. Perfeito, E daí a gente perfeito. sempre, para tudo, a gente fala para as mães, né? Toda vez que vem essa sensação da culpa, observe, Uhum. né? É algo que dá. E quais são as soluções? Sim, sim, isso mesmo. E a culpa, que é esse primeiro sentimento em relação às telas, né? Eu sempre falo no Restart que é o primeiro. Existem vários sentimentos que acompanham as famílias, principalmente as mães, com relação ao uso de tela dos filhos. E o primeiro deles é culpa. E esse sentimento nos acompanha, primeiro, porque intuitivamente nós sabemos dos efeitos das telas nos nossos filhos, porque nós observamos, né? Como você falou. Então, a gente sabe que colocá-lo diante de qualquer tipo de tela vai privá-lo de qualquer outra atividade que tenha algum benefício potencial para a criança. Ou de apenas se mover, ou de encontrar alguma coisa para fazer sozinho, ou de ter interesse por outra coisa, ou de conversação, qualquer coisa. A tela sempre fica no lugar de alguma coisa que é melhor para a criança. Isso é inevitável e toda mãe, todo pai sabe disso. Às vezes eu faço as enquetes no Instagram para fazer com que os pais observem, mas todos falam, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Né? Aqueles que permitem um pouco mais percebem, piorou, piorou. Aqueles que tiram um pouco mais, melhorou, melhorou, dormiu mais. Então, assim, já sabem. E é por isso que o sentimento de culpa nos acompanha. Porque se a gente já sabe os efeitos e as crianças ainda usam, né? E as crianças, né, estão ali sob a nossa responsabilidade, a gente se sente culpado, né? Isso é algo que nos acompanha, mas o que eu sempre falo é que a gente tem que dar um passo além da culpa, né? Que é o que você falou, um alerta. O que eu posso fazer para mudar? Porque junto com esse sentimento da culpa, das telas, a gente vem aquele sentimento de impotência, porque tem uma cultura que fala que não podemos viver sem tela, e as crianças de hoje precisam crescer desde sempre com as telas. Então, se a gente fica aí vagando entre culpa, essa impotência de que é impossível mudar esse ciclo, a gente nunca sai, né? Então, quando a gente assume realmente existe aí um sentimento de culpa, porque existe algo que está me alertando, como você falou, que não está certo, o que eu posso fazer para mudar, né? Não precisa fazer todas as mudanças as melhores, as mais indicadas por todos isso. O que eu posso fazer de pequenas coisas, né? Primeiro me conscientizar disso. Né? E não ficar, eu tenho, não sou, né? Não tenho esse negócio, bola para frente, todo mundo tá aí. Não, eu tô vendo que não tá legal. Ninguém precisa me dizer, eu tô vendo dentro da minha casa. Então, o que eu posso fazer de Uhum. pequenas mudanças para eu já ir me habituando, né? Para eu, no mínimo, observar, mudar o meu relacionamento com as telas, talvez tirar na hora da noite. Pequenas coisas, né, que a gente vai fazendo, Renata, e a gente vai vendo, a criança vai melhorando e isso vai nos dando muita motivação para continuar.
Eu lembro que com o Luiz foi muito assim, né? Foi um processo, né? Eu fui fazendo pequenas coisas, fui sentindo que a minha hipótese estava certa, porque tinha uma melhora, e fui cada vez mais testando uma coisa, testando outra, conheci ali os tipos de tela, né? Como eu falei, a passiva, a interativa, vi que só o tempo não era tão importante, eu precisava entender a natureza da tela, porque diferenciava de uma para outra. E aí fui entendendo um pouco mais, por exemplo, o que você falou daquele comportamento que me chamava muita atenção em Luíse também, que tipo, ela usava a tela e aí ela ficava super quietinha e tal, daqui a pouco eu tirava. Aí eu lembro que eu falei com meu esposo, não adianta eu deixar essa menina 1 hora diante da tela para eu fazer tudo, porque era a hora, fica quieta aí para eu fazer tudo. Para depois eu tirar e ficar o resto do dia uma criança chata, birrenta. Não fazia bem. Entendeu? Então, assim, eu preciso encontrar alguma coisa, tirar, permitir o tempo para ela se adaptar, para me dar sossego. Né? Então, assim, aos poucos eu fui entendendo o tempo de reequilíbrio da criança desse processo, que depende do tempo de tela em casa, que depende da idade da criança. Você falou que na época lá do seu filho você tirou, né, daquele episódio que ele teve quando você viajou, e aí depois voltou a se equilibrar, né? Voltou ao controle. Estudos falam que quanto mais jovem a criança, né, quanto mais precoce os pais fazem qualquer modificação, mais rápido ela se adapta a voltar tudo que era antes. É tanto que as alternativas, as estratégias para essas crianças bem pequenas é apenas tirar e esperar. Quando a criança já é maior e já tem um tempo de tela, né, maior ao longo da vida, além de retirar, ela vai precisar de um suporte muito grande dos pais, de estímulos a outras coisas que ela foi perdendo ao longo do tempo. Isso por conta de estimulação cerebral mesmo. Então é estimular o lado direito do cérebro. Então é brincar junto, ficar junto, aquele trabalho mais difícil mesmo. Até reequilibrar isso e ela conseguir, tipo, ficar só, brincar só, ter as suas próprias, né? Fazer as suas próprias coisas. Então depende de muitos fatores. Né? Então a gente vai entendendo. Agora, Pode falar. né? Agora tem uma coisa, Diana, que eu percebi assim aqui, por exemplo, o Diego, ele quando estava, né, com mais essa coisa de tablet, de celular, ele ficava irritado. Sim. Mas outras crianças mais próximas, eu percebo que não é irritabilidade que ataca muito. É, por exemplo, principalmente quando está no YouTube. Porque no YouTube você vai mudando Sim, muito rápido sim. as coisas, Uhum. assim, sai de uma coisa, entra na outra, sai de uma coisa, entra na outra. Às vezes até não chega a ter essa irritabilidade. Se você tirar, não é que fica irritado, mas fica. Não consegue desenvolver muito bem o controle da ansiedade. Sim. Então, às vezes, para uma. Tem que aguardar algo simples, assim, fica Assim. completamente transformado. Assim, vê a criança mesmo sem a capacidade de esperar. Sim. E eu, assim, né, tentei, me pareceu que nem todas as crianças, e aí você me corrige Sim. se eu estiver errada, acontece o mesmo efeito. Né? Pode ter criança que até uma pessoa pensa assim, não, irritada minha não fica. Mas eu, assim, pelo menos em algumas mais próximas, eu percebo outras características, como essa, por exemplo, assim, de não ter uma paciência mínima, assim. Claro que a criança tem um tempo diferente, mas mínima. É ansiedade mesmo, porque o que acontece? Quando a criança usa excessivamente a tela, né, e vai se somando ali aquele estímulo, ela tem um aumento do nível de dopamina no cérebro, né, que é o hormônio do bem-estar, do prazer. Então a gente tem um nível de, por exemplo, andar de bicicleta, libera esse tipo, né, de essa substância que nos dá essa sensação de bem-estar, de prazer, só que é em um nível adequado que nos motiva, inclusive, a fazer de novo. Não é excessivo, é um nível normal. O que as telas fazem? Aumentam o nível de liberação da dopamina, né? Que é essa substância. Então a gente fica super estimulado. Então é uma sensação de bem-estar muito alta. Né? Por isso que não dá para competir com a tela, né? Então tirar a tela, por exemplo, mandar ler um livro, é uma competição desleal, porque nela a tela aumenta os níveis de prazer. Então dopamina lá em cima. Só que quando você tira a tela, que é quando eu falo assim, as mães falam, por que quando eu desligo a tela ou tiro a tela, a criança faz birra? Porque quando você tira a tela, tira esse estímulo e ocorre uma queda nos níveis de dopamina, a contra-reação dessa queda
é de um hormônio chamado cortisol, que vai deixar a criança ansiosa. A ansiedade. E aí o tipo de reação a essa ansiedade varia de cada criança. Algumas gritam, fazem birra, que são as menores, choram. As maiores têm outro tipo de reação à ansiedade. E essa ansiedade, promovida por isso, ela só diminui quando ela, de novo, tem aquele nível de prazer, ou seja, quando ela pega de novo no celular. Então, a mesma ansiedade causada pelo próprio celular, o celular é o próprio antídoto da ansiedade causada por ele, entende? Então, é por isso que às vezes o pai e a mãe têm a sensação, eu tenho que dar para aquietar, eu tenho que dar para aquietar. Só que esse ciclo não acaba, só vai aumentando, entendeu? Só vai piorando, né? E chega a um nível tal que pode virar o vício, né? Que é um problema muito mais grave, muito mais difícil de ser resolvido, né? Então, entenda o tamanho da bola de neve e do problema que está associado a isso e que se soma a tudo isso a gravidade maior de ter a sociedade, né, que o tempo inteiro favorece a isso, né, com o discurso de que deve usar mais, com o discurso de que isso é normal. E a gente tem que levar em consideração que nossas crianças, mesmo as que não usam muito, elas ainda assim usam muito mais do que nós na nossa infância, muito. Telas estão em todos os lugares, né? Então, eu ia falar agora de uma coisa aqui contigo, e aí veio essa pergunta aqui, e eu vou até dizer assim, eu consegui equilibrar isso mudando a estrutura aqui de casa, né? Assim, como eu sim. consegui que a funcionária retornasse, eu saísse para o trabalho, ou então, ainda que ela retornasse, se eu tivesse que ficar em casa, que eu pudesse ficar em um ambiente reservado, eu consegui equilibrar isso para não precisar também anular praticamente minha Uhum. possibilidade de sono. Mas eu fiquei pensando aqui, se eu não tivesse conseguido fazer isso, se eu tivesse na realidade eu, meu marido e meu filho em casa, e eu tendo que trabalhar disso, eu realmente assim não sei como eu resolveria isso. De verdade, eu acho que eu ficaria, Uhum. eu não sei. Aí tanto que veio essa pergunta, e quando Sim. estamos sozinhas com as crianças em trabalho remoto, o que fazer? Ó, Em uma reunião, por exemplo, como agir? uhum. Olha, a Malu, né? Malu, obrigada pela pergunta e Renato também por ter falado, que me dá a oportunidade de falar um pouco sobre isso, que é muito comum. Vejam bem, quando você está sozinha com a criança e você está pensando assim, naquele momento daquela reunião, eu estou sozinha com a criança, se eu tirar agora, ela vai, o quê? Fazer a birra, gritar, não vou conseguir fazer nada, não é verdade? De fato, não vai. Você não vai conseguir fazer nada. Mas essa criança usa telas o tempo inteiro, o que é que eu já posso agora, conhecendo disso, modificar? Por exemplo, à noite. Você já pode tirar. No mínimo 2 horas antes de dormir. Você já vai regulando esse nível de estimulação dela. Na hora da refeição, tirar. Entendeu? Você pode, por exemplo, retirar a tela interativa, que é o quê? Tirar dessa criança uma tela de mão, que é o celular e o iPad, que são os piores, e botar para ela assistir um conteúdo, por exemplo, enquanto você está na reunião, sentada numa sala, a certa distância da tela na TV, que é uma tela passiva, que comprovado cientificamente tem muito menos efeitos negativos. Então você vai fazendo isso para ir regulando, te dando tempo de entender e fazendo com que essa criança se sinta regulada a ponto dela fazer, sabe o quê? Um dia brincar sozinha enquanto você está na sua reunião. Mas você não vai conseguir fazer isso de imediato, tipo, preciso da reunião agora. Tira, não vai conseguir. Você sabe que sua criança vai te fazer a birra e não vai te deixar fazer nada. Mas você já pode fazer algumas pequenas modificações que eu falo ir pegando pelas beiradas, né? Noite. Por que noite é o principal? Porque o sono é reparador. Se essa criança não dorme bem, o sono que é reparador não vai ajudar a resolver nada, né? Então, assim, por exemplo, noite. Noite é sagrado. Então, no período noturno, tira para que essa criança durma bem, porque o sono vai ajudar o cérebro dela a se regular. Lembre-se que o cérebro dela está desregulado, é um distúrbio de desregulação. O que a gente quer é regular, é tirar um pouco a tela e ir aumentando o nível de estimulação de outras áreas, como, por exemplo, atividades criativas, atividades de movimentação corporal. Então, é nesse caminho que cada família encontra a sua forma de caminhar, o que é preciso ser feito é isso, né? Então, ir tirando um pouquinho e aumentando o nível de estimulação de outras áreas.
né? E você vai perceber que aos poucos essa criança vai tendo propriedade de sim e se desenvolvendo mais. Ela vai ficar mais colaborativa. Então, quando você pedir para ela, filha, eu preciso de um momento para uma reunião, ela vai te ajudar. Estudos comprovam que crianças que usam mais tempo de tela têm uma associação muito positiva com birras e brigas com os pais. Então, quanto maior o uso de telas, maior as brigas e conflitos com os pais. Então, a gente tem que ir tentando equilibrar isso e vai chegar a um ponto que você vai perceber. Ela fica mais colaborativa, mais calma, ela tem uma maior capacidade de criatividade e imaginação. Então, tudo isso vai se regulando, né? Então, essa sensação que eu acabei de falar para você, que é uma reação disso, tira, não consegui fazer nada, então toma, não tem jeito, não vai resolver. Né? O que é importante é entender que existem vários fatores, que é um distúrbio de desregulação e que a gente vai fazendo isso aos poucos. E é claro, não esperar que a criança tenha uma atitude amanhã, se você tirou hoje, depois de um longo período de tempo, tendo esse mesmo estímulo. Né? Eu vejo alguns pais julgando as crianças, brigando com elas, como se a culpa fosse delas. Olha aí, tá vendo? Eu falei com ele que era 2 horas, tirei, agora tá fazendo birra. Esperando uma atitude madura da criança quando é um distúrbio neurológico de desregulação, né? Ou então, uma vez uma mãe que falou assim, eu falei para ele, ó, que eu ia deixar ele 30 minutos enquanto ele estava no banheiro, fazendo o número 2. E aí, quando eu fui lá ver, eu me desregulei, ele já estava mais de 1 hora, tinha prendido o número 2 para ficar lá mais tempo. Olha que coisa! E aí eu briguei com ele e foi um pega para capar, e aí vem a discussão e a briga familiar, né? Que surge dessa falta de conhecimento de como tudo acontece, que piora a relação familiar, que piora a saúde mental da criança, né? Aumenta os conflitos. Então é até bom senso, é claro, né? Como você falou, cada um vai observando, encontrando o seu equilíbrio. Então tira um pouquinho, estimula de outras formas, né? É preciso a gente ter consciência que o tempo de tela da escola não é o problema, porque esse não é um tipo de tela que tem design persuasivo, é por isso que as crianças não são cativadas para ir para a aula online, não é. Né? Então vamos parar de julgar as prós, coitadas, que estão aí fazendo um trabalho maravilhoso, né? Porque não é o tempo de tela da aula que é o problema. Eu sei disso, você sabe, todo mundo sabe. Que o problema com o tempo de tela é a tela por entretenimento das telas interativas, né? Então a gente vai se conscientizando, vai sendo muito realista nisso, para realmente tentar mudar. Porque aquele negócio que eu falei, se a gente não sair daqui, né? Se a gente, né? Tô sentindo esse sentimento de culpa, tem uma coisa errada, posso mudar de alguma forma? Né? E aí fazer alguma mudança. Ó, tem alguém aqui botando, a Etienne. Como usar a tela do celular para crianças de 2 anos? Prejudica a criança no seu desenvolvimento? Olha, Etienne, telas de celular para uma criança de 2 anos, 0. Na verdade, até 2 anos de idade é 0 telas mesmo para as crianças, né? Uma recomendação já muito validada pela Academia Americana de Pediatria, a mais básica de todos. Celular não é para criança. Celular é uma TIC, tecnologia de informação e comunicação. Ela pode usar para comunicação, para vovó, para fazer uma ligação de vídeo. Isso aí não tem problema. E você sabe que esse não é o tipo de tela que ela quer também, né? No celular. Ela não fica pedindo, por favor, deixa eu ligar para a vovó. Ela quer, por favor, deixa eu jogar meu joguinho, não é? Então, celular, e a gente tem que frisar isso para a comunidade, para a sociedade, não é coisa de criança. Enquanto a gente está trabalhando, Renata, você trabalha com as mídias sociais agora, então quando você estiver trabalhando, você fala, mamãe está aqui, mas eu estou trabalhando, né? Que é uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta de comunicação. Vamos ligar para a vovó? Ou então, eu vou fazer a feira, vou pedir aqui pela internet a feira, porque é a mamãe que faz isso. Para ele ir associando isso, né? Agora também você tem que ser fiel, não deitar no celular e ficar lá horas só, né? Ou jogando também, se perdendo. Exatamente. Então, acho que é importante a gente ter um pouco de bom senso também, né? Para verificar tudo isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Rê, e falando um pouco sobre estímulo, né, e criatividade, que a gente acabou mencionando, eu falei um pouco do equilíbrio, né, entre essas atividades. Queria que você explicasse um pouquinho
da nova proposta do Ciranda, que é o jogo, né? Como que vocês desenvolveram, que eu achei fantástico. Se eu não me engano, você foi uma coisa bem artesanal mesmo, né? Explica Foi. pra gente como foi a ideia, qual é a proposta do jogo, né? E como a gente pode conseguir também o jogo, né? Essa pandemia, na verdade, assim, acho que maximizou tudo, né? Sim, Maximizou esses problemas que surgiram e também, quando a gente foi buscar soluções, acho que maximizou também a nossa capacidade de buscar soluções, sim, né? Uma das coisas que a gente viu foi que a gente conseguia trabalhar muito bem, muitas coisas com os nossos filhos, sim, né? Eu, por exemplo, não trabalho tão bem as questões pedagógicas, sim. mas essas questões emocionais foi uma coisa que a gente conseguiu trabalhar muito bem aqui em casa. E aí, mesmo ele pequeno, porque muito essa coisa do aprendizado, né, do desenvolvimento emocional, é algo assim que você desenvolve com uma criança um pouquinho mais velha. Ele mesmo com 3 anos, eu já estimulava ele a dizer assim, por exemplo, se tivesse alguém chorando, poxa, por que será que aquele bebê está chorando? Aí diz, ai, será que ele está com a barriga doendo? Será que ele está com fome? Então, já para desenvolver empatia e tal. Então, Sim, isso foi uma coisa que tanto eu quanto Marcela, a gente sempre trabalhou naturalmente com os sim. nossos filhos. E aí a gente falou, poxa, bora tentar fazer isso, né? A gente tentava fazer como aquele carinhas, né? Carinha feliz, Luísa, Aham, quando tá feliz, e quando é que você ficou feliz? E a gente foi vendo que isso ia realmente aumentando a conexão, é algo muito, muito bom. E a gente começou a tentar aprimorar isso, até que a gente falou assim, olha, vamos tentar fazer isso, né, um jogo, porque a gente está vendo que isso fica bacana, e vamos tentar fazer uma imagem bacana, porque esse negócio de ter só uma carinha feliz, uma carinha raivosa, uma carinha... Assim, tá muito limitado. Então a gente falou, olha, vamos... Eu já estava estudando bastante essa questão das emoções, de como trabalhar as emoções com nossos filhos. Vamos fazer isso, e a gente fez o jogo, né, da memória e emoções, ah, que e bonitinho. é super autoral. A gente foi desenhando aqui, por exemplo, a cartinha do nojo, Foi vocês que né? E aí a gente desenharam, trabalha. gente? Não, a gente fez como a gente queria, olha, o Ah, menininho tá. assim, passando perto do É, lixo, porque é uma para dizer que é o emoção nojo. bem, bem forte, né? Dá pra sentir que Isso, realmente a aham. emoção pela E eles imagem a têm gente já muito. sente, né? E aí, com isso aqui, por exemplo, são duas cartinhas iguais, né? Ele pode fazer tipo um jogo da memória, tem várias Ah, emoções aqui. bacana, Ele bacana. brinca, só que eles brincam muito com a cartinha, porque eles gostaram, como é meio estilo anime, assim, eles gostam Ah, muito. E aí você bacana. consegue, né, trabalhar com ele. E aí, para as famílias, como às vezes as mães, né, quando os psicólogas querem usar isso no consultório, elas usam, né, com toda a Sim, propriedade que elas têm. Mas as mães nem sempre, né, tão inteiradas. sim. E aí, para poder facilitar e para poder dar várias dicas e sugestões, a gente fez também umas instruções. E aí, nessas instruções, a gente vai Ah, falando de cada emoção e vai dando dicas, né, de coisas que você pode perguntar, ou de coisas que você pode falar. Por exemplo, no nojo, né, para poder explicar que é uma emoção que, na verdade, protege a gente, né, que quando a gente aham, tem nojo, você repulsa, porque é algo que pode não fazer bem para a gente, pode fazer mal se a bacana. gente comer, enfim, né? A gente Assim, vai explicando isso e aqui vai dando essas instruções são as dicas assim aham, e que vai criando essa conexão, né? Te bacana, sugere, muito mas em bom. algumas situações, conta uma situação sua que você teve medo, né? Aham. Então quando eu vejo, né? Quando a gente conta uma coisa, olha, mamãe teve medo, quando você, mamãe teve medo, né? E aí você Muito vai criando bacana. Dá conexão, para assim, você vai fazer se muita coisa, identificando né, com o jogo, né? Tem muitas muito. possibilidades de brincadeira, de Aham. contação, de exploração. Bacana, Rei, muito bom. E como que a gente consegue o jogo? Tem um link aí no Instagram de vocês para fazer a Tem aí compra? na bio, isso na Aham. bio do Instagram, já vai direto pro WhatsApp. Aí lá a gente faz a venda por lá, entrega aqui em Salvador e tá mandando também para todo o Brasil. Ah, que bacana. Tá vendo aí, gente? Ó, vocês que gostaram, eu já vou providenciar. Eu adoro muito essas brincadeiras, Renata. Eu sou assim, nossa, eu também fico inventando muita coisa, né, com o Lulu. E você falou no início que o Diego, ele teve, você sentiu que para ele a pandemia foi bom, né? Porque ele acho que sentiu papai e mamãe próximos, né? Todos dentro de casa. Uhum. Falem aqui para mim, gente, se vocês sentiram isso das crianças de vocês, porque eu também senti de Luiz. Na verdade, assim, fazendo uma avaliação hoje já, e eu sempre faço isso com o Luiz aqui,
depois desse um ano eu falo para ele que assim, olha que bom que a gente tomou algumas atitudes, né? Com relação a Luíse, à escola, à educação, ao nosso relacionamento aqui e às telas, porque a sensação que eu tenho é que ela ficou muito tranquila, né? E olha que nesse meio tempo teve mudança de escola, né? Mas ainda assim para ela foi muito tranquila. E o que eu atribuo a isso foi de fato o nosso fortalecimento. Assim, eu falei bem assim, a gente não pode ter contato com todo mundo, né? Mas vamos fortalecer aqui dentro nós, né? A criança não precisa falar com todos os colegas de todas as escolas, né? É importante a comunicação, é claro, mas o vínculo principal com os principais cuidadores é muito importante, né? Então não adianta falar com todos os coleguinhas e dentro de casa isso não está bem amarrado. Então eu senti isso de Luíse, que para ela foi tranquilo, foi bom, inclusive com relação à tela a gente conseguiu controlar muito mais, acho que porque também todos estando em casa, né, a gente conseguiu também puxar, né, enfim, ficar assim mais alerta e a gente não tinha aquela sensação, a gente sabia exatamente a rotina, né, o tempo para cada coisa e foi se desenrolando muito bem, graças a Deus, né? Eu vi que uma pessoa aqui, a Etienne, perguntou sobre as telas das aulas remotas. Olha, Etienne, eu já mencionei aqui, né, anteriormente que esse não é o tipo de tela que tem um design persuasivo e que atrai as crianças, não é. Mas existem problemas também relacionados ao uso das telas para as aulas. Quer ver o primeiro, que é apontado pelos principais pesquisadores, é a multitarefa durante as aulas remotas. Isso é muito comum de acontecer com as crianças mais velhas e adolescentes, que eu estou assistindo aqui no computador, estou com o celular aqui. Multitarefa. Eu estou respondendo uma coisa da aula. A professora está dando aula, mas a gente está discutindo aqui grupo de trabalho. Multitarefa. Perde o foco. A aula da Pro já foi para o espaço. E os estudos, eles pedem, desligue o chat da aula online. Para que esse chat não seja uma distração. Mas lá tem perguntas. Não. Se for reparar, lá não tem as principais perguntas. Só tem conversa, bate-papo, distração. Porque as principais e mais urgentes perguntas são feitas na pergunta mesmo. E todo professor, ele está aqui dizendo isso mesmo, todo professor sabe disso. Né? E os professores estão sofrendo com isso, tá, Renata? Dessa distração desses meninos constante. Assim, dos mais velhos, né? Os nossos ainda são muito pequenos para isso, porque a gente senta do lado e faz a aula junto, né? Ali. E no caso dos menores, né? Eu vejo muito com o Diego, assim, é um formato que eu acho que a Pro faz realmente o melhor, assim, ela é excelente. Sim. Mas tem coisas, assim, com os pequenos que não tem como pela televisão. Você tem que estar ali do lado, você tem que ter... Não precisa... Às vezes mesmo o Diego tá olhando, vixe, Maria, a Pro estava aqui nesse quadradinho, depois apareceu nesse outro quadradinho. Sim. Ele já, né, se perdeu um pouco nisso. Então eu percebo que, assim, é um formato de verdade, assim, que não se adequa para essa idade. Não. Sem sombra de dúvida. Sim. Né? Elas fazem o melhor, assim, conta historinha, né? Estimula, mas realmente não é. Tanto que, assim, e a gente vai buscando soluções. Por exemplo, o Diego, ele tem, né? Tem uma professora presencial que ele faz também, maravilhosa. Por conta dessa, eu tô saindo para trabalhar, não tenho como ficar fazendo as atividades com ele. E mais um desse ponto, né? Das famílias se reinventando da forma que pode. Porque, assim, por exemplo, a gente gosta muito, e eu me sinto até com muito mais propriedade para ir trabalhando com ele essa questão das emoções. Mas eu não me sinto com tanta propriedade para trabalhar questões pedagógicas. Outras coisas. Por exemplo, eu lembro mesmo quando ele estava meio que falando das letrinhas e tal, vogais, e ele sempre falava de todas e não falava o E. E eu fiquei assim, falei, rapaz, eu vou resolver isso como? Aí eu fui atrás de uma pedagoga. Eu falei, não, isso foi ano passado. Aí, ano passado ele começou com uma pedagoga. E aí, esse ano, né, tem 2 prós. E vai resolvendo, porque também é isso, né? Maternidade é isso, é você ir vendo o que você não sabe e o que você não sabe. Não é que você passa a responsabilidade, você terceiriza. Porque a responsabilidade é sua. Tanto que você tem que estar de olho. Aquilo que a outra pessoa está fazendo, qual é a fiscalização que você está tendo? Está adequado? Não está adequado? Qual é a referência desse profissional? Então, assim, porque a maternidade é isso, você não vai, também reconhecer que você não vai saber fazer tudo. Algumas coisas você vai ter que terceirizar.
mas sua responsabilidade não sai por conta Com disso. certeza. Eu também acho, aqui em casa também com o Luiz, eu sempre falo assim, a escola maravilhosa, né? E ela tem uma proposta muito interessante de estar sempre mandando um material concreto, né? Para trabalho mesmo concreto. Que é típico da idade da nossa idade, né? Dos nossos filhos aí, desse negócio de pegar mesmo, tocar, porque a aprendizagem está muito relacionada com o sensorial, não é conteudista ainda, né? Como os mais velhos. É É, realmente a parte de sensorial. Então, assim, eu vejo a abordagem da escola junto com ela, estou sempre do lado. E depois, dentro de casa, eu abordo aquilo que foi abordado pela PRO de outras formas aqui dentro de casa. Né? Então, se hoje a PRO abordou o som das letras, eu vejo a PRO e vou fazendo aqui do meu jeito, tentando abordar. Se é o A, eu já mostro o A em mil coisas, né? Então, se a abordagem foi da árvore genealógica, eu já mostro o álbum de casamento, a gente faz no quadro. Então, assim, eu vou pegando aquilo, né, que é passado pela PRO, ali na aula virtual, e torno para a gente de uma forma mais concreta, porque não dá para dispensar o concreto para uma criança, né? O pegar, não dá, né? Não dá para dispensar o lápis, né? Porque o lápis não é só a letra, é a força, é a intensidade, né? É o quebrar ponta. Tudo isso é importante para a criança, né? Então, como você falou, para cada idade existe sua particularidade, né? Os bem pequenos a gente precisa fazer isso. Os maiores a gente tem que ter esse cuidado com a multitarefa, que é o que está associado à distração contínua, né? Dessas crianças. Ah, eu estou aqui, eu já fiz a tarefa, então vou fazer o celular até os outros todos 30 fazerem. Enquanto isso, eu espero. Só que estudos comprovam que essa quebra da atenção para responder a mensagem, né, mesmo que ele tenha feito a tarefa maravilhosamente bem, isso vai fazendo com que o cérebro dele se habitue a se distrair. É como os pais às vezes falam assim para mim: ah, Diana, olha, eu vou falar para você, eu distraio meu filho para comer. Eu boto o celular para ele comer. Ele come tudo, isso me deixa bem, me satisfaz. E para mim é mais importante que ele coma bem, porque ele tem problema assim, assim, assado. Eu fiz ótimo, cada um, né, tem os seus valores. Se você acha que é mais importante distraí-lo para se alimentar com a tela, tudo bem, mas depois não reclama que ele está distraído para aprender, porque o cérebro só aprende uma coisa: se distrair. Né? Então é preciso a gente entender para depois não cobrar isso. Porque se você distrai constantemente ele para enfiar 1 quilo de comida, o que o cérebro dele está aprendendo é se distrair. Então, talvez não seja hoje, porque os efeitos não são assim imediatos, mas lá na frente, a longo prazo, ele vai começar. Né? Se for maior, queda de notas, né? E vai caindo aquele desempenho que anteriormente era excepcional, né? Muitos pais falam, ele era ótimo. E aí, por isso que eu permitia, porque ele só era nota 10. De uma hora para outra caiu, né? Assim, drasticamente. É muito comum. E aí vem outros efeitos que às vezes os pais associam, aí falam, ah, é da idade, ou ah, é da pandemia. Tudo isso tem, né? Mas não exclua o fator dessa distração contínua, né? Então isso é muito importante a gente ir observando e fazendo essa avaliação, né? Olha, a Malu aqui está dizendo que a filha dela não gostou muito, né, de ter entrado, acho que acredito ter entrado na pandemia, porque ela tinha diversas atividades e reclama muito, sempre pergunta quando poderá voltar à sua rotina. Realmente, acho que o que as crianças mais sentem, né, daquela rotina de o balé, né, a natação, essas atividades que muitas vezes as crianças de hoje fazem, que acabam envolvendo muito bem as crianças, que é muito bom, mas é outro ponto de reflexão também, né? Nessa rotina anterior dela, ela tinha algum momento sem fazer nada, né? Assim, sozinha, sem ter uma programação específica, porque isso é importante, a gente preenche cada instante da criança, né? E não deixa que ela tenha um momento também só, sem ter programação, para que ela faça alguma coisa livre. Porque aí a gente às vezes se depara numa situação dessa, e aí a criança, né, que tinha todas aquelas 1000 atividades boas, excelentes, mas que não tem um momento, né, off ou de ócio, né, que a gente fala que é um momento muito importante. Então a gente precisa ajudar também a criança a entender que esse momento é importante, sem atividade planejada, mas com um tempo livre para que ela crie, né? Também é importante. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu fui passando, muita gente participando.
Gente, muito obrigada, viu? Foi ótimo, não foi, Rê, a nossa discussão. Muito bom conhecer o jogo das meninas do Ciranda, entender um pouco mais. Eu sempre falo que esses jogos que têm mil possibilidades são os melhores, né? Que não é aquela coisa É. engessada, né? Que permite uma única Ah, brincadeira. Quantas coisas uma criança pode tem uma, tem, fazer com isso, né? não, e tem uma, e é engraçado isso, né? Porque Marcela deixa lá na casa dos avós dos meninos também, e aí teve uma hora que um dos filhos dela ficou, né? Ah, ele, peraí, bora pegar logo aqui essa carta aqui da raiva. E aí começa a gerar aquela conexão entre avô e neto. E aí, É muito enfim, né? bacana. E é muito bom. A gente tem tido um feedback muito bom Que legal, do Rê. brinquedo, tanto as mães que. E não aqui, por exemplo, o Diego brinca com a prima, Aham. né? E eles brincam entre eles, e é engraçado que às vezes eles dão a interpretação que eles querem, falam o que Isso, querem. pega ali e já começa uma Assim, eu brincadeira sempre falo nova, assim, né? é um jogo que ele cria a conexão. É. Ele cria a conexão, né? Esses insightzinhos que a gente vai dando aqui são insightzinhos que a gente foi tendo, Aham, né? Que a gente foi aham. vendo assim, poxa, quando eu falo para ele alguma vez que eu fiquei triste, né? Ou então que eu trabalho com ele surpresa, nossa, como uma surpresa é rápida, depois vai vir outra emoção, porque a surpresa passa rápido. Aí ele vai começando a ter aquele, poxa, tem emoção que passa rápido, emoção que demora mais, né? É, E isso é porque às vezes uma criança tão pequena já sim. desenvolvendo isso, É assim, incrível, né? né? Que observação maravilhosa de uma criança. De observar essas emoções, o tempo de uma emoção, né? Muito bacana. É Uhum. um trabalho. E a gente vê hoje que é uma das maiores, assim, fragilidades até, porque a gente sente que o que é mais ofertado, acho que é uma fragilidade, que é a questão do trabalho emocional das crianças, né? Eu sempre lembro de vocês, inclusive tá até aqui, eu sempre colo algumas coisas na minha parede e tem aqui. Eu li o livro As 5 Linguagens do Amor e eu sempre me lembro de vocês, porque eu comprei esse livro por causa de vocês. Eu tava comprando alguns livros uma vez, eu falei, ó, inclui as 5 Linguagens do Amor, porque as meninas do Ciranda já fizeram análise desse livro, né? Falam muito bem. E li, aí eu coloquei aqui em tópicos, né? Colar na minha parede. E todo dia de manhã, quando eu sento aqui na minha mesa, eu lembro disso, né? Toda vez que minha filha chega e que eu sinto a necessidade de parar para olhar nos olhos, né? Para falar uma palavra de afirmação. E realmente, como isso faz uma diferença, né? No relacionamento com nossas crianças. Muito, muita, muita mesmo. Então, assim, muito importante isso. Parabéns vocês pelo trabalho, pelo jogo. Estou muito curiosa, com certeza vou querer. E vocês também, gente, não deixem de verificar o jogo, é uma excelente oportunidade. Obrigada, Rê, pela participação. Nós já passamos do horário já até. Nossa, Sempre passamos aqui, o papo é tão bom, uhum. mas foi muito bom mesmo. Obrigada, obrigada a todos, tá? Por participarem. Falar para vocês que a live vai ficar salva lá no meu canal, né, do Instagram. E vocês vão poder assistir outras vezes. Não deixem de enviar para outras pessoas que vocês acham que poderia se beneficiar, tá bom? Rê, gostaria de falar alguma coisa para a gente finalizar, fechar? Só quero agradecer, dizer assim que o seu conteúdo. Na verdade, eu acho você uma mulher de muita coragem, porque é um conteúdo bem delicado. Verdade. Porque é um conteúdo que não é só algo assim, olha, você pode fazer isso aqui para o seu filho, isso aqui estimula o seu filho. É um conteúdo que toca ao próprio adulto. Sim, Né? Então é um conteúdo de muita coragem, assim, que vai contra, às vezes, a vontade livre, assim, de muitos de nós, pais, mães, né? E que é necessário, sim, não tem jeito, sim, sabe? É sim. algo que quando a gente vai vendo os resultados, a gente vai vendo que é necessário. Então eu agradeço, assim, por você seguir com isso, que suas pesquisas aí se aprofundem cada vez mais, porque eu vejo que é algo que os estudos estão surgindo agora, Sim. então que o seu trabalho aí floresça cada vez mais e chegue cada vez mais a mais famílias, Amém, sim. porque é realmente muito importante. Sim, sim. Muito obrigada. Eu que fico muito feliz por todos vocês, né? Eu sempre falo, eu falo de algo bem contracultural, realmente. Pensei muito antes, você lembra que eu fazia uma abordagem bem voltada para livros, né? Tinha medo de Uhum. tocar nisso, mas eu cheguei a um ponto que não tinha como não falar mais, né? Não adiantava falar de livros quando todo mundo falava, e por que que o meu filho não quer? Por que que meu filho não quer ler? Por que que meu filho... E eu sabia que tinha um fator ali por trás que poderia estar empatando, né? Que é justamente as telas. Então, assim, eu fico muito feliz de ter
esse feedback seu é realmente muito motivador, porque a minha sensação com relação aos pais é que eu estou perdendo, né? Eles não gostam de ouvir o que eu falo, porque você realmente falou. Isso toca muito o próprio adulto, né? Mas que bom que se eu atingir pelo menos uma pessoa, fazer essa pessoa, no mínimo, refletir, para mim já valeu, né? Então, obrigada pela participação, pelo feedback, obrigada a todos por participarem, por contribuírem, participando. Isso é importante para quem trabalha com as redes sociais, né? Usar a tecnologia dessa forma para fazer chegar conteúdos a outras pessoas que possam ajudá-los, tá? Então, ó, um beijo, Rê. Fique com Deus, um abraço aí em Humberto, em Dieguinho, tá? Ó, contem sempre Tá. comigo, fique com Deus e até a próxima, né? Obrigada, pessoal. É, obrigada. Tchau, Tchau. Rê.